Interfaces definem conjuntos de métodos que um objeto tem que suportar, ou seja, ele tem que implementar determinado comportamento. E como é que isso funciona aqui? Vamos vir aqui no VS Code. Eu vou criar uma interface chamada storage. E aqui vou utilizar a palavra interface. Dentro a gente vai definir um método. Então esse método aqui vai ser, por exemplo, download. A gente só definiu aqui a nossa função de download, tá bom? Que aqui é o nosso método dentro da interface. Então a gente tem essa assinatura. E o que acontece? A gente não define o comportamento. A interface ela age aí como um contrato. Então ela não vai dizer como a gente deve implementar. Ela define que a gente precisa ter esse comportamento dentro do nosso struct. Então o que a gente vai fazer aqui? Type. Então vamos definir aqui um storage. Então type, vou chamar aqui de Google Drive. E aqui vai ser o nosso struct. No nosso struct, a gente precisa definir lá um método, né, que é um receiver. Então, nesse caso, a gente não vai estar com nenhuma informação aqui por hora dentro desse struct. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir aqui o receiver. Então, aqui vai ser Google Drive. E aqui a gente vai definir, por exemplo, download. E aqui fmt, println, downloading from Google Drive. Ok? E o que a gente tem de interessante aqui? A gente poderia ter, por exemplo, uma função, que é a função aqui de, vou chamar de downloader, que ele vai receber por parâmetro, por exemplo, um objeto, né? Que esse objeto, ele precisa aqui, eu vou colocar aqui só download, que ele precisa implementar essa interface que a gente tem aqui de storage. Então a gente pode até melhorar aqui, vou chamar aqui de storage. Ok? E o que acontece? Ele vai simplesmente chamar storage.download. Então perceba que aqui a gente não sabe de onde é. A gente sabe que o downloader ele vai receber por parâmetro uma interface, ou seja, o objeto que for passado, ele precisa implementar essa interface. E aqui é de forma implícita. A gente não está explicitamente informando que o Google Drive ele implementa, por exemplo, storage. Então a gente pode vir aqui, ó, chamar downloader e aqui a gente vai passar, por exemplo, o nosso Google Drive. Então vou colocar aqui Google Drive, aqui vai ser Google Drive e aqui eu vou vir e vou passar o Google Drive aqui pra gente, tá bom? Então a gente pode vir aqui e executar aqui o nosso programa. E aí a gente pode observar que ele está fazendo o download utilizando o Google Drive. Isso tem várias vantagens. Por exemplo, vamos supor que a gente tem agora um novo tipo que faz download, por exemplo, no Dropbox. O que a gente precisa fazer aqui agora? Simplesmente a gente vai definir aqui agora para o Dropbox. Ok? Então temos aqui a interface sendo implementada. Então perceba que agora fazendo isso, para a gente alterar, e o que a gente está fazendo aqui nada mais é que inverter aqui a dependência, Dropbox, a gente consegue alterar aqui facilmente. Por exemplo, aqui eu poderia chamar de storage, que antes a gente estava usando, por exemplo, o Google Drive. Agora a gente tem, por exemplo, o mesmo comportamento, só que nesse caso a gente quer utilizar o Dropbox. Então a gente não altera nada dentro dessa função. Essa função aqui está sendo inalterada, por mais que a gente esteja alterando de onde a gente está fazendo esse download. Então, se a gente executar aqui, a gente pode perceber que ele está fazendo o download agora do Dropbox. Temos também as interfaces vazias, ou empty interface, que ela pode armazenar qualquer tipo de dado. Então eu vou fazer um exemplo aqui agora, vou chamar func print with type. Aqui a gente vai ter um valor e a nossa interface aqui vazia, tá bom? Vou fazer aqui um fmt println e aqui value
Mas aqui abaixo eu vou até comentar isso aqui, depois eu posso até remover, mas por hora a gente deixa assim. Então aqui eu tenho 10 e ela recebe esse valor sem nenhum problema. Aqui eu tenho também um string e ele está recebendo sem nenhum problema. A gente pode até executar aqui o nosso programa e a gente tem no output 10 e hello world como esperado. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, eu vou utilizar uma outra função, tá, do pacote aqui FMT, para a gente formatar isso aqui da seguinte forma. Aqui vou colocar o valor e aqui a gente vai pegar o tipo desse parâmetro, né, que aqui a gente sabe que é uma interface, mas dessa forma a gente vai saber qual foi o tipo passado aí para ele. Então a gente já pode observar, só voltar aqui, quebrar uma linha. E aqui a gente já percebe que o Go identificou que isso é um inteiro e esse aqui é uma string. Então isso significa que a gente consegue identificar ali em tempo de execução qual é o tipo dessa variável que está sendo recebida aqui ou que está sendo passada. Vamos supor que eu vou criar uma variável aqui agora, value, e nesse caso aqui vai ser 10. Então o que a gente pode fazer? Tá bom? Eu vou passar value aqui. Vou remover esse. Aqui em cima, a gente pode fazer uma verificação. Então, eu vou fazer o seguinte, if value, no caso aqui a gente está querendo verificar o tipo, né, do valor. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, a gente pode receber aqui, vou falar aqui, ok. A gente pode receber aqui o valor e aqui a gente faz o seguinte, se é um inteiro. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um valor, que é o próprio inteiro. A gente pode até fazer aqui um print ln nesse valor. Vou até comentar aqui. E aqui ele vai informar para a gente se é verdadeiro ou falso. Então, if ok, a gente pode aqui imprimir, por exemplo, ln, que é um inteiro. Então, vamos executar aqui. E aqui ele informou, por exemplo, ó, a gente entrou nessa execução e ele funcionou conforme esperado. Se a gente alterasse, por exemplo, aqui fosse um string, vamos ver aqui qual é o resultado que ele passa aqui para a gente. Então, ele tentou aqui fazer essa operação, né, não conseguiu, mas aí ele atribuiu aqui, como é um inteiro, aquele valor para a gente, que é o valor inicial, né, que é o zero value do inteiro, que é um 0. E aqui, mais abaixo, ele imprimiu para a gente. Claro que aqui a gente poderia fazer alguma condição, que a gente tem uma condição aqui. Para caso seja um inteiro, a gente pode continuar o fluxo, ou caso não seja, a gente poderia, por exemplo, executar um outro fluxo. Aqui é apenas para exemplo. Podemos utilizar também o switch. Então, a gente pode vir aqui, switch. E aqui a gente vai fazer a seção no tipo. Então, a gente vai ter value, ponto aqui, setType. E aí a gente tem um case, por exemplo, se é um inteiro. FMT aqui, println. Colocar aqui um inteiro. Vou até remover logo isso aqui, para a gente não ter nenhum conflito aqui. Opa, voltando aqui. Se for um string, aqui a gente imprime string. Caso contrário, por exemplo, a gente pode ter, na verdade, um default, como a gente fez lá no outro vídeo. FMT, print. A gente pode dizer aqui que é um tipo que a gente não conhece. Então, vamos executar aqui o programa. Ele tem que dizer que é um string, certo? Porque a gente está passando aqui um value. Então, aqui a gente tem um string. Mas vamos supor agora que a gente vai passar um tipo que ele não reconhece. Nesse caso aqui, o que eu vou passar? Eu vou passar simplesmente um ponto flutuante. Então, vou passar aqui 100.99. Então, salvei e vou executar novamente. E aí, como ele veio aqui nas acessões, ele fez aqui a verificação e não encontrou nenhum caso. E então, ele entrou aqui no caso base, que é o nosso caso padrão default, porque a gente não identificou ele, pois ele é uma interface que tem o seu tipo float. Uma outra forma que a gente pode estar trabalhando com esses tipos genéricos é o próprio generics do Go, que foi introduzido na versão 1.18. E a gente trabalha da seguinte forma. Aqui eu vou definir, por exemplo, uma função print with
generics. E aqui o que acontece? A gente vai simplesmente ter aqui um valor, que é um valor que a gente não conhece. E para isso a gente precisa definir aqui, por exemplo, o tipo que a gente vai estar recebendo é um tipo genérico. E aqui a gente utiliza N, que na verdade, por detrás aqui dos panos, é justamente uma interface. Tá bom? Mas a gente utiliza esse formato aqui. E aqui agora a gente pode passar, por exemplo, que o tipo de velho é um tipo genérico que a gente vai receber aqui. Então, fmt print ln aqui velho. Então, como é que seria aqui nesse caso? A gente vem aqui, ó, print with generics. Aí a gente informar aqui que é um string. Nesse caso, fica redundante porque o Go aqui já vai conseguir inferir. Mas a gente pode vir aqui agora, ó, por exemplo, float 64. Pode passar, por exemplo, aqui esse velho. Então perceba que aqui ele está falando porque ele consegue inferir, né? Ele já está identificando aqui qual é o valor e a gente não precisaria passar nesse caso. Mas dependendo do contexto, talvez seja importante a gente, por exemplo, passar aqui o valor que a gente está informando para a nossa função, né? O argumento aqui, por exemplo, nesse caso, seria uma string. Extremamente importante quando a gente está desenvolvendo nossas aplicações, a gente cria testes. O Go já fornece na biblioteca padrão um pacote de teste. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Só para limpar aqui, para a gente colocar só realmente o que a gente vai estar trabalhando. O que a gente vai fazer aqui, tá bom? A gente tem aqui esse main, e aqui a gente vai ter, por exemplo, uma função sum, que ela retorna aqui, no caso inteiro. Ela vai receber x e y, que também são inteiros. Aqui, ó, como a gente está passando o mesmo tipo, a gente pode só passar a vírgula e já colocar depois que o Go vai fazer automaticamente, né, essa declaração aqui, sabendo que os dois são inteiros. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos retornar aqui algo bem simples, x mais y. Vamos criar aqui, por exemplo, um main test.go. E aqui vai estar no pacote principal. E aqui a gente vai ter a nossa função, né? Então, vai ser teste, e aqui ele já coloca, ó. Então, vai ser sum. E aqui a gente vai receber o testing.t. Agora, o que a gente vai fazer? Vai ser bem simples, né? Então, já que a gente sabe aqui que a gente tem uma função que a gente quer validar, que é essa função de somar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai receber, então, vamos informar aqui que foi o valor que a gente recebeu, que got. Sum aqui vai ser 1, no caso aqui 9, tá? É 1 e 9. Então, o valor que a gente quer, a gente pode até colocar aqui, que é want, é 10. Então, a gente simplesmente pode fazer uma verificação if want for diferente de got. A gente pode vir aqui ter error f e dizer aqui, por exemplo, que got, vamos colocar aqui got, e aqui but want. Ok? E aí a gente pode executar. Perceba que aqui já ficou, né, esse triângulozinho aqui de executar. A gente pode executar aqui agora. Vou até limpar aqui. A gente pode executar aqui o nosso teste. Então, vou executar. Então, perceba aqui, ó, que ele já mostrou que está ok. Então, a gente criou e validou aqui o teste com sucesso. E por hora é isso. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário. A intenção aqui, na verdade, é disseminar o conhecimento. Então, a gente vai começar aqui com coisas bem simples e depois, né, a gente vai construindo aí essa fundação para estar desenvolvendo aplicações mais complexas, né, com mais funcionalidades, mais recursos e coisas bem interessantes aí para o nosso aprendizado. Então, se gostou, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo.